Tem uma coisa que está acontecendo com a arte que eu não sei se você tem percebido essa movimentação. Ela está cada vez mais atravessando portas. Ela está entrando nas escolas, ela está entrando nos hospitais, nos espaços de cuidado e, em alguns lugares, ela está até nas prescrições médicas. E eu acho isso muito interessante e maravilhoso. Não só pelo que está acontecendo com a arte, dela ser abraçada, mas pelo que isso talvez esteja dizendo sobre nós como sociedade, sobre a maneira como a gente está começando a compreender o ser humano. Bem-vinda, obra-prima. Eu escolhi te chamar assim porque eu acredito que existe uma obra em cada pessoa. Não uma obra perfeita, mas uma obra feita de camadas, de marcas, de escolhas, de descobertas e também de partes que a gente ainda está aprendendo a enxergar. Eu sou Nádia Delbin, sou arte-terapeuta e psicoterapeuta de mulheres e há algum tempo eu venho observando o ser humano por diferentes caminhos. Pela psicologia, pela ciência, pela escuta e especialmente pela arte. E se você gosta de olhar para a vida por esses diferentes caminhos, pela arte, pela psicologia e pela ciência, se inscreve aqui no meu canal, porque é exatamente sobre essa conversa que eu tenho construído esse meu espaço. E hoje eu quero te mostrar uma coisa que tem me chamado muita atenção. A arte está ocupando novos lugares na nossa compreensão de saúde e de cuidado. E talvez isso seja muito mais profundo do que parece. E eu quero começar pela escola, porque talvez, seja justamente aí que tudo comece. Recentemente, no Brasil, o Conselho Nacional de Educação publicou novas diretrizes sobre o ensino e a aprendizagem de arte na educação básica. E existe uma coisa nessa mudança que me chama especialmente a atenção. A arte, ela é reafirmada como um campo de conhecimento e como parte da formação integral dos estudantes. Artes visuais, dança, música, teatro. Isso parece simples, mas não é. Porque durante muito tempo, em muitos contextos, a arte ocupou um lugar quase decorativo na educação, A arte era aquilo que acontecia quando sobrava tempo, O desenho para preencher uma tarde, Ou a apresentação do final de ano, as produções, A atividade, da semana cultural ali, só aquela semana, de alguma movimentação nesse sentido. Mas a arte, ela é muito mais do que isso, Quando uma criança desenha, por exemplo, ela não está apenas produzindo uma imagem, Ela não está ali se divertindo somente. Ela está experimentando uma nova maneira de se expressar. Quando uma criança dança, ela está experimentando o próprio corpo, no espaço, no ambiente. Quando uma criança ela cria uma história, ela encena uma peça, ela está ali experimentando outras possibilidades de existir. Quando ela está observando uma obra, ela aprende que uma mesma realidade pode ser entendida de muitas maneiras diferentes. E eu acredito que formar uma pessoa nunca foi apenas sobre transmitir ali um conhecimento, É também ensinar a se expressar, a se perceber, a experimentar, a criar, a fazer perguntas, a imaginar aquilo que ainda não existe e principalmente a desenvolver uma relação mais íntima consigo, e mais receptiva com a complexidade do mundo. E então a arte atravessa uma outra porta, Uma porta que à primeira vista parece muito diferente, a do hospital. Quando a gente imagina um hospital, geralmente vem à mente coisas como equipamentos, exames, tecnologias, medicamentos, médicos, enfermeiros, andando de um lado para o outro ali nos corredores. E tudo isso, obviamente, é parte, É algo fundamental em um hospital. Mas existe uma outra dimensão, do hospital que nenhum aparelho jamais vai conseguir registrar completamente, que é a experiência de estar doente ou de estar acompanhando alguém doente, E aqui entram coisas como o medo, a espera, a insegurança,
a saudade de casa, a sensação de perder o controle sobre o próprio corpo. E é justamente nesse espaço que a arte começou a encontrar um lugar muito importante. Aqui no Brasil já existem várias iniciativas que estão levando a arte para dentro dos hospitais, né? E ela chega de diversas maneiras, seja como parte da decoração, com murais artísticos nos ambientes, nos corredores, né? Ou como exposições, como oficina, né? Como música e diferentes manifestações artísticas. Um exemplo disso é o projeto Alegria, Arte nos Hospitais, de um hospital de Curitiba, que transforma espaços hospitalares em ambientes de contato com a arte. E eu gosto de uma coisa muito simples nessa ideia. Ela não traz algo, né, conflitante. A arte, ela não vai substituir um tratamento, não é isso. A arte, ela não tem pretensão de substituir a medicina ou de substituir um medicamento, né? Ela não substitui uma cirurgia, né? Ela não substitui um acompanhamento médico, né? Mas ela pode participar de uma outra dimensão do cuidado, essa dimensão da experiência. Porque quem entra em um hospital não deixa as suas emoções do lado de fora. O medo entra, a esperança entra, a espera entra, né? A história daquela pessoa entra junto com ela. E talvez seja por isso que uma pintura em um corredor, né? Às vezes uma música, uma fotografia, né? Ou simplesmente um ambiente mais acolhedor possam fazer tanta diferença na maneira como uma pessoa vive aquele momento. Porque isso é importante. Cuidar de alguém nunca foi apenas sobre cuidar de um corpo. E essa ideia começa a ficar ainda mais interessante quando a arte deixa de estar apenas no ambiente e passa a fazer parte da própria recomendação de cuidado. Agora eu quero que você imagine uma coisa. Você entra em um consultório, né? Você conversa ali com o seu médico, ele escuta o que você está vivendo, o seu relato, e no final da consulta ele te entrega uma prescrição. Só que ao invés de ter ali um remédio, né, tá escrito visite um museu. Parece estranho, né? Só que isso, pode acreditar, já está acontecendo. Na Suíça, médicos participaram de um projeto piloto em que pacientes receberam prescrições para visitar museus, galerias, jardins públicos, como parte de uma proposta complementar de cuidado. E eu acho importante fazer uma distinção aqui. Isso não significa que um museu virou um remédio, virou um medicamento. Não significa que a arte substitui o tratamento. Não significa que uma visita a uma exposição vai resolver uma depressão, uma doença crônica ou qualquer outro problema de saúde. A questão aqui é outra. Talvez a gente esteja começando a ampliar a pergunta. O que pode fazer parte do cuidado? Porque durante muito tempo, né, a gente pensou no cuidado quase sempre a partir daquilo que a gente precisa retirar, né? Seja retirar uma dor, reduzir um sintoma, controlar uma doença, né? Mas talvez cuidar também envolva uma outra pergunta, né? O que pode devolver presença? O que pode despertar curiosidade? O que pode criar conexão? Né? O que pode nos lembrar que ainda existe vida, né, acontecendo enquanto a gente atravessa ali um período difícil? E é aqui que eu acho que a conversa fica realmente interessante. Porque existe uma diferença entre ter uma experiência artística, né, e utilizar a expressão artística dentro de um processo terapêutico. E é exatamente aqui que entra a arte-terapia. Na arte-terapia, a arte ela não está ali apenas para ser contemplada. Ela pode se transformar em uma linguagem através das cores, dos traços, das imagens, das formas, né? Porque nem tudo o que acontece dentro da gente chega primeiro, né, através da razão, como uma palavra.
muitas vezes vai chegar como uma sensação, né? Um sentimento, uma lembrança, um incômodo que a gente não sabe explicar, né? Uma coisa que parece pequena, né? Mas continua ali rondando, voltando, somatizando. E às vezes, quando isso, né, encontra uma linguagem, né, alguma coisa começa a aparecer. Não necessariamente como uma resposta. Às vezes vai aparecer como uma pergunta. E isso também é muito importante. Na arte-terapia, a gente não está tentando produzir uma obra estética para ser exposta, né? Uma obra bonita. Não é uma aula de pintura, né? Não é sobre talento, não é sobre técnicas, é sobre processo, é sobre expressão, é sobre aquilo que pode acontecer quando a gente, né, dá uma forma externa para alguma experiência interna, né? Uma linha pode dizer uma coisa, uma escolha de cor, né? Uma escolha de um símbolo pode dizer outra, um espaço vazio na produção pode significar algo, né? Uma imagem que você escolheu ali sem saber exatamente porquê também pode abrir uma, né? Ampliar ali uma conversa, né? E esse diálogo não precisa ser interpretado de maneira apressada, né? É uma conversa que precisa ser acompanhada. E é por isso que a arte-terapia é uma prática terapêutica, porque existe um processo, existe uma relação, existe uma escuta, existe um contexto, né? E existe um profissional preparado para acompanhar aquilo que, através da arte, vai encontrando uma forma de expressão, né? E uma possibilidade, então, de elaboração. E aí, então, talvez você esteja pensando, né? Nossa, né? Isso é uma ideia... Será que isso é só uma ideia bonita? Uma coisa, né, poética? E eu vou dizer, não. Existe uma produção científica crescente investigando as relações entre arte, saúde e bem-estar. A Organização Mundial da Saúde, por exemplo, publicou uma revisão que reuniu evidências de mais de 3.000 estudos sobre esse tema. E as pesquisas investigam diferentes formas de participação artística e os seus possíveis efeitos, né, sobre a saúde e o bem-estar das pessoas. Isso não significa que a ciência tenha descoberto uma cura pela arte, né? Eu acho importante dizer isso aqui. Porque a gente precisa ter cuidado para não transformar uma discussão que é séria e científica em uma promessa fácil. A arte, ela não é uma solução para tudo, mas ela também, com certeza, não é só decoração e nem só relaxamento. E talvez seja justamente nesse espaço entre essas duas ideias que existe uma conversa muito importante. Porque durante muito tempo pareceu que a gente precisava escolher, né? Ou a ciência ou a sensibilidade, ou a razão, né? Ou a criatividade, a expressão, ou o corpo ou a emoção. Mas talvez o ser humano nunca tenha funcionado assim, né? Entre ou só uma coisa ou só outra. Tem ambas, sempre funcionando juntas. E talvez seja por isso que a arte esteja encontrando um espaço em tantos lugares diferentes. Na educação, nos hospitais, nos museus, na pesquisa, na saúde mental. Não porque a arte seja um remédio para tudo, né? Não é isso. Mas porque a gente está começando a compreender que cuidar de um ser humano exige um olhar muito mais amplo do que aquilo que está doente. Talvez o futuro do cuidado não esteja em escolher, né, entre arte e ciência. Talvez esteja em descobrir o que acontece quando as duas começam a conversar, quando as duas começam a ampliar esse cuidado. E talvez essa conversa esteja apenas começando. Eu sou Nádia Delbin e por aqui a gente vai continuar olhando para a arte. A gente vai continuar olhando para a psicologia, para a ciência e principalmente para aquilo que elas podem nos ensinar sobre nós mesmos. Até o próximo vídeo, obra-prima.